Olá senhores, bem-vindo ao canal. O que aconteceu com a grande Geise Arruda? Eu mesmo, por exemplo, já fazia um tempo que não ouvia mais notícia dela, mas até onde eu sei, ela trabalha aí meio que na parte da sensualidade, vendia conteúdo naquele tipo de plataforma, mas e hoje em dia? Será que ela se arrependeu amargamente, encontrou Jesus, diz que o que ficou no passado já era, ou mais ou menos? E ela meio que continua trabalhando ali no mesmo ramo de antes, mas dessa vez ela resolveu inovar e aparentemente a profissão oficial de Geise Arruda é ficar humilhando pessoas que pagam ela para isso. Exatamente, e não é pouco não. Não sabemos até o momento se Geise Arruda tem talento para isso e por esse motivo ela pode ser uma pessoa altamente requisitada aí no mercado, ou se simplesmente os caras enlouqueceram mesmo e decidiram rasgar dinheiro praticamente. Tá certo que pra Geise isso deve ser uma imensa satisfação, mas eu não consigo entender como um homem consegue pagar um alto valor para ser esculhambado pela Geise Arruda. E outra coisa, por que justo pela Geise Arruda? Será que não poderia ser outra pessoa? Não que eu ache que a Geise Arruda não mereça humilhar os caras aí que pagam ela pra isso, mas se eu pagasse pra ser humilhado, por exemplo, eu ia querer ser humilhado por uma pessoa de sucesso, só de raiva. Pela Geise Arruda não tem graça. Tá certo que ela é sim uma pessoa de sucesso, muito respeito pela trajetória de Geise, mas não é o estouro, né? A Geise, por exemplo, não é uma milionária, então ela não tem o direito de ficar me esculhambando assim a troco de nada. É claro que, apesar da brincadeira, todo o meu respeito à Geise Arruda e ao apresentador Geraldo Luiz, que tá com o terno rosa nessa entrevista, simplesmente maravilhoso. E como que eles foram entrar nesse assunto, senhores? Porque o grande apresentador quer saber isso. Seria Geraldo Luiz um potencial cliente da Geise Arruda? Porque se for, tem que arrancar o couro. Tem que cobrar um valor altamente elevado e tem que falar que o Geraldo Luiz não deu certo em emissora de TV nenhuma. Até o próprio anão que trabalhava com ele recentemente deu umas declarações duras aí sobre o apresentador. Mas claro que eu tô brincando, um abraço pro grande apresentador Geraldo Luiz e vamos entender melhor qual é essa nova profissão de Geise Arruda. CLT ninguém quer ser, né? Agora cobrar pra ficar fazendo vídeo humilhando o homem, aí a Geise Arruda é a fera enjaulada. Vamos ouvir aqui então o depoimento dessa guerreira e tente não se impressionar com os valores que são cobrados por esse serviço aí. Você sabe que o homem gosta de tomar um tapa na cara, né? Eu cobrei acho que foi R$500 só pra fazer um vídeo de 2 minutos humilhando o homem. Aliás, gente, pode mandar que eu adoro humilhar, viu? O cara entrou em contato e falou, grava um vídeo. É. Geralmente eles pedem pra humilhar. Alguns são muito específicos, mandam as palavras, né? Adoro. Enfim, tem podo também. Teve um que eu tinha que mostrar a sola do meu pé e humilhar ele ao mesmo tempo. Humilhar de xingar? Tipo, você é um fraco. Você não dá conta de mim. Você é um mole. Você é um frouxo. O maior vazio que eu tenho é isso. Eu saí com ele ontem, sabe? Porque eu ganho dinheiro pra fazer isso. Aí você fez isso, Pix na conta. Não, tem que pagar antes, querido. Primeiro paga, depois a gente humilha. E meio que a humilhação já começa aí, né? O cara tá pagando adiantado, sem saber se a Geise Arruda vai esculhambar de verdade. Teve um ali que ela falou que cobrou R$500 pra fazer um vídeo de 2 minutos? Tá muito caro isso aí não? Mas fazer o quê? Faz parte da humilhação. A intenção é justamente essa, fazer o cara se sentir mal. Ainda mais se tratando de Geise Arruda. Talvez esse cara fizesse questão que fosse ela. E por ela já ser uma pessoa razoavelmente conhecida, apesar que até hoje eu não sei exatamente o que a Geise faz, talvez ela seja algum tipo de influenciadora, mas se ela tornou esse negócio de humilhar os caras em uma profissão, a gente tem que admitir que foi uma excelente ideia, muito melhor que vender bolo de pote. Além de você poder ter a imensa satisfação de poder descarregar todo o ódio num desconhecido qualquer aí, que faz questão de passar por isso, ela ainda é muito bem remunerada para isso. Apesar que eu acho que não é muito justo o cara pagar R$500 por apenas 2 minutos de humilhação, o certo seria pelo menos uns 10 minutos. Já que é pra esculhambar, tem que ser um negócio dedicado só pro cara. Não pode ser só xingamento genérico igual ela falou aí, que o cara não dá conta dela e que ele é um fraco e não sei o que. Não, o cara não quer ser humilhado de verdade, ele não tá pagando um valor alto pra isso. Então tem que ser negócio personalizado. Você primeiro tem que conhecer um pouco da vida desse cara, saber dos traumas dele, como que é a relação dele com as pessoas, como foi que o cara chegou nesse ponto de pagar para ser humilhado, e só depois da pessoa ter todas essas informações em mãos, aí sim ela pode fazer um vídeo um pouco mais demorado
e pegando o cara na fraqueza. Eu tenho certeza que fazendo isso, a Geise ia fidelizar muito mais os clientes. Porque ela falar esse negócio aí, que ele não dá conta dela e que ele é um frouxo, isso aí, se for ver, nem é tão humilhante assim. Vai que o cara não dá conta mesmo da Geise. Até porque as duas coisas nem combinam. Ou o cara é a fera enjaulada, ou ele tá pagando pra ser humilhado pela Geise. Não tem como ser as duas coisas. E ela falando só isso, de um possível desempenho do cara com ela, isso aí não é humilhação nenhuma, minha filha. O cara quer que você fale alguma coisa que machuca ele de verdade. O cliente quer ser surpreendido. Ele quer que você pegue uma coisa específica da vida dele. Claro que tem que ser algo negativo, né, pra fazer efeito. E esfregue isso na cara dele durante no mínimo 10 minutos. Mas e se de repente o cliente meio que se arrepender no meio do processo? De repente a Geise começa a pegar pesado demais e ele queira o dinheiro de volta, que ele não autorizou ela esculhambar desse jeito. Aí o cliente que lute. Eu creio que nesse caso, nem se o cara chorar e falar que chega, pelo amor de Deus, mesmo assim ele vai ter que ouvir, e se ele for reclamar de alguma coisa depois, ele que se lasque. O que o cara vai fazer? Vai chamar o Celso Russomano? Ele vai procurar os direitos dele na justiça? Eu acho que não vai funcionar. O cara vai passar mais vergonha ainda. E se a intenção dele era ser humilhado de verdade, o cara meio que perdeu o direito de reclamar depois. A não ser, é claro, que o cara estabeleça algumas regras antes pra grande Geise Arruda. Nada de falar de questões familiares, por exemplo. Porque se fosse pra eu ser humilhado pela Geise e ela procurasse conhecer um pouco mais da minha vida pra justamente pegar na fraqueza, ela poderia muito bem falar que eu não passo de um sem família, que eu nunca parei em emprego nenhum, que eu não conquistei nada até hoje e que além de tudo eu tenho tetismo ainda. E se fosse eu, não ia gostar não. Humilhar é uma coisa, agora você querer pisar na pessoa, ficar jogando na cara dela coisa que nem ela mesma lembrava, aí já é demais também. Quem é a Geise Arruda agora pra querer vir me esculhambar desse jeito? E diz aqui na internet que Geise Villanova Arruda é uma empresária, atriz e repórter brasileira. Ficou conhecida após ter sido hostilizada por colegas da universidade em que estudava por usar um vestido curto. Não é muita coisa, mas como diz aqui que ela é empresária, atriz e repórter brasileira, então tudo bem. Já não é uma desconhecida qualquer, né, senhores? Você vai estar sendo humilhado, sim, mas é por uma repórter brasileira. Qual foi a reportagem que a Geise Arruda fez? Talvez nunca saberemos, mas se tá escrito na internet, então é verdade. Mas apesar das brincadeiras e tudo, a gente respeita, né? Fazer o quê? Se tem gente disposta a pagar por isso, então tem que ser humilhado mesmo. A Geise Arruda só tá atendendo a uma demanda do mercado. E além disso também eu não vou criticar tanto, porque vai que aparece alguém que paga pra ser humilhado exigindo explicações aqui no vídeo. Inclusive o apresentador Geraldo Luiz, grande sucesso, já começa a pergunta afirmando pra Geise que tem muito homem que gosta de tomar tapa na cara. E eu não tô sabendo disso não. Eu acho que deve ter alguns que realmente gostam disso, mas muitos? Aí eu acho que já é exagero. Será que o próprio Geraldo Luiz tem esse desejo, senhores? Será que esse é o maior vazio que ele tem é esse? Talvez, nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa nova profissão aí da Geise, apesar de ser bastante questionável, mas não é nada desonesto. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao braço de merendeira Chagas Júnior, homens que pagam um valor altíssimo para ser esculhambado pela grande Geise Arruda, apesar que eu mesmo farei isso de graça, só pela satisfação de poder chamar um cara qualquer de desbeiçado bolivariano emocionalmente do Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!